Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso novamente com vocês. Bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Dessa vez um assunto diferente de história, diferente de opinião. Vamos falar um pouquinho sobre sociologia e sobre estratificação e mobilidade social, tá bom? Muito obrigado aí por você que está assistindo ao vídeo. Caso você não tenha feito sua inscrição, por favor, considere fazê-la. Ficarei extremamente honrado. Somos 1.162 aprendizes de alguma coisa nessa vida, tá? E me alegra muito você estar inscrito no meu canal. Caso você não tenha feito a inscrição, por favor, considere aí. Como eu disse anteriormente, vou ficar extremamente honrado, tá bom? Curte, compartilhe e comente. Lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Bom, hoje tratar com vocês um assunto um pouco mais complexo, vamos dizer assim, porque tem até a ver com o nome o tema do vídeo, né? Que seria quem sou eu na fila do pão, né? Quem somos nós na fila do pão. Então a gente tem que entender o seguinte: quase toda organização social, tá? Seja numa vila, seja numa cidade, seja, sei lá, em diversas camadas sociais, a gente vai ter que identificar de uma forma ou outra, tá? Nesse caso, em sociologia, a gente chama essa identificação de estratificação, tá? Nesse caso, é porque elas são divididas em estratos, e extrato com S, tá? Porque são divisões desse grupo. A gente tem que pensar o seguinte, tá? Quando eu falo de estratificação, eu não estou necessariamente falando de desigualdade social. Porém, dependendo do contexto, dependendo do que está acontecendo, pode ser que sim, dentro dessa estratificação, ocorra desigualdades internas, tá? O que a gente vai chamar, obviamente, de desigualdade social, tá bom? É muito complexo a gente entender como a sociedade funciona e como dividir essa sociedade, justamente porque a sociedade ela é um organismo vivo, ela está sempre em constante mudança. E essas mudanças, de certa forma, vai alterar, obviamente, a vida de quem faz parte dessa sociedade. Mas a gente entende, nesse caso, sempre aquela ideia de criar uma pirâmide, né, social, né, onde nós temos a base, tá? Que seria uma parte desse extrato, a parte do meio, o outro extrato, e a parte superior da pirâmide, que seria a ponta desse extrato. Então a gente acaba entendendo essa questão da pirâmide social como grupos da sociedade que serão mais favorecidos ou menos favorecidos, dependendo do contexto econômico, do contexto histórico, do contexto político, e por aí vai, tá? De muitas coisas que vão acontecendo. Eu tô com uma colinha aqui do lado, por isso que eu tô olhando do lado, tá? Eu faço uma colinha. Professor que se preze e faz colinha, tá bom? Sabendo que a sociedade, ela, né, agora que nós já entendemos que a sociedade ela é dividida nesses estratos, o que fica interessante a gente entender? O que é essa mobilidade social? Como o próprio nome diz, né? Membros da sociedade que se movimentam dentro desses estratos. Então nós temos, por exemplo, a mobilidade horizontal, né? Horizontal. Ela vai se referir ao quê? Ao deslocamento da pessoa dentro do próprio extrato ao qual ela pertence. Tá? Como, por exemplo, mudar de religião, mudar de partido político, que mais que eu posso dizer? Mudar de emprego sem mudar necessariamente o que ele faz, tá? Então, por exemplo, né, eu, na condição de professor, né, professor de história, eu estou trabalhando numa determinada escola, de repente eu saio e vou para uma outra escola, tá? Meu salário pode ser maior, pode ser menor, a quantidade de aulas pode ser diferente, tá? Então, nesse ponto, eu estou fazendo uma mobilidade horizontal, porque até então não está afetando a minha profissão, não está afetando aquilo que eu sou. Ou se, por exemplo, né, eu que sou católico, de repente eu me torne protestante, eu continuo cristão, tá? Só que nesse caso eu continuo no mesmo limite, né, da mobilidade social. Então, não tem assim uma mudança muito significativa na minha vida. Quando nós falamos, nesse caso, de mobilidade vertical, é quando aí sim acontece uma coisa na vida desse cara que pode garantir que ele suba nessa pirâmide ou que ele caia nessa pirâmide, né, dentro desses estratos. Como, por exemplo, um investidor, tá? O cara tem grana, mas ele investe muito mal o dinheiro dele e de repente ele fica pobre, tá? Então ele vai perceber essa mudança, né? Ele perdeu todo o investimento dele. A gente pode falar também, nesse caso, um homem do campo, né? um cara que trabalha na lavoura,
ele consegue juntar uma grana, ele consegue, sei lá, se mudar para a cidade, arrumar um outro emprego, então ele percebe que a vida que era do campo vai ser diferente, obviamente, da vida urbana, então ele tem essa mobilidade vertical, ele sai de um contexto e vai para outro contexto, que para ele vai significar uma subida na vida, subir na vida, melhorei de vida, tá? Então é nesse ponto que a gente vai entender a respeito de mobilidade horizontal e mobilidade vertical, beleza? Que mais? Quando a gente fala de estratificação social, a gente tem que entender o seguinte, que de tempos em tempos a gente percebe que há nomenclaturas diferentes para essa estratificação, tá bom? Nós temos dois pensadores, ambos alemães, que pensaram nessa questão de estratificação e mobilidade social, tá? Um deles é o Karl Marx e o outro é o Max Weber, tá? Vai lembrar que os dois, o pensamento deles era bem distinto, então é legal que a gente compreenda o que os dois falavam a respeito disso, para que a gente possa compreender, haja vista, existem livros a respeito do pensamento deles falando sobre isso, tá? Então vamos lá. Dentro daquilo que a gente entende como, né? Vamos lá. O Marx, ele vai falar da sociedade de classes, tá? Já o Weber, ele vai falar da sociologia compreensiva. Então vamos entender cada uma delas, tá? Primeiro, depois vamos falar do Marx. Primeiro vamos falar do Max Weber. Ele vai entender o seguinte, tá? Existem modelos de estratificação que a gente vai chamar, além da sociedade de classes, né, de Karl Marx, a gente vai entender as sociedades que são divididas em castas e as sociedades que são divididas em estamentos, tá bom? Vamos entender cada uma delas. O que é a casta? A palavra casta, ela vem do latim castus, que significa puro. Então, dependendo do local, vai haver uma superioridade ou uma inferioridade desse membro da sociedade de acordo com linhagem de pureza, tá? Então serão pessoas que se sentirão mais puras e outras que serão colocadas como menos puras, né? Ou impuras dentro dessa sociedade. Nesse caso, a gente pode pegar como exemplo a sociedade indiana, que funciona por meio de castas, tá? Então, provavelmente, né, em algum momento da formação da sociedade indiana, por questões religiosas, criou-se essa ideia da casta, tá? Se não me falha a memória, tem a ver com um dos deuses do panteão hindu, que é o deus Brahma, tá bom? Se eu estiver enganado, depois, por favor, me corrijam, mas eu acredito que seja isso mesmo. E, nesse caso, a mobilidade social, ela existe muito pouco justamente porque vai se priorizar as relações somente entre a própria casta. Não vai haver relações entre as castas. Então, alguém de uma casta inferior jamais poderá se casar com uma de casta superior e assim, e vice-versa, tá? Então, pode acontecer algumas questões relacionadas a isso, tá? Óbvio, a gente sabe que em momento ou outro isso vai acontecer, porém, dentro da sociedade de castas, isso vai ser evitado ao máximo, justamente para que não haja uma deturpação daquilo que é puro, daquilo que é casto, tá? Isso no entendimento da sociedade de castas, tá bom? Então, as castas, nesse caso, ela vai ter uma importância política, porque, querendo ou não, se a gente pensa que as castas superiores serão aquelas que deterão o poder, as castas inferiores serão aquelas que estarão submissas a este superior que lhe impõe o poder. Isso é visível também, como eu disse, nos exemplos ali da sociedade indiana, isso pelo menos num passado remoto nosso, aliás, num passado não tão distante, mas que talvez ainda hoje deva ter ali algum tipo de complicação, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente está falando de castas, às vezes os empregos, eles vão ser determinados justamente pelas castas, tá? Pessoas de castas superiores terão empregos melhores, pessoas de castas inferiores terão empregos de menor qualificação, de menor salário, de maior obrigação, de menos responsabilidade, serviços mais insalubres e por aí vai, tá bom? Isso na Índia continua sendo algo comum, tá bom? E querendo ou não, a casta, ela é uma forma de separar as pessoas, o que acaba gerando, nesse caso, aquilo que eu citei para vocês de desigualdade social, beleza? Tranquilo? Ótimo, né? Quando a gente fala, então, da sociedade de estamento, ela tem a ver com privilégios e direitos, tá? E
Esses privilégios e direitos, eles são tidos como naturais e são confirmados por autoridades oficiais constituídas. E o mais interessante disso é que a gente vai ter a ocorrência de estamentos justamente na Europa medieval e vai durante um bom tempo dentro da Europa por caráter exclusivamente divino, nesse caso, cristão católico, tá? Então, a princípio, aquela ideia de sociedade estamental, ela veio daquilo que Deus disse que cada um tinha que fazer. Como, por exemplo, né, a divisão dos estamentos na Europa medieval, que eram, né, o clero, que era a igreja, que eram os que rezavam, né, os oratores. Nós vamos ter os nobres, que eram os que faziam a guerra, os belatores, e nós vamos ter os servos, os que trabalham, que seriam os laboratores, beleza? Então, isso justamente já diferenciava o que cada um podia ou não podia fazer dentro da sociedade do medievo, tá? Então nós temos o clero, que vai ser responsável por fazer aquele contato entre Deus e os homens, o nobre, que vai ter, segundo Deus, o dever de proteger a terra, e nós teremos o servo, que vai trabalhar para que tanto nobre quanto clero possam exercer as suas funções. Então, a gente pode entender que, nesse caso, existe uma distinção social, justamente porque um servo nunca chegaria à nobreza. Já entre o clero e a nobreza, havia um acordo que aí vai ter naquela relação igreja-estado, onde membros do clero podiam ser da nobreza, tá bom? Fica mais fácil entender assim, né? Eu acredito que fica desse jeito, tá? Então, quando a gente fala, nesse caso, dessa divisão da Idade Média, a gente percebe que ela vai se espalhar por alguns locais, principalmente aqueles locais onde houve interferência europeia, como, por exemplo, o caso daqui do Brasil, né? Quando os portugueses invadem o território brasileiro, eles vêm com essa carga de nobreza e tudo mais, só que aqui não se instala um feudalismo no Brasil, mas nós teremos aquele grupo de pessoas que serão considerados de um estamento superior, enquanto teremos outros de estamentos inferiores, tá? Só que no caso do Brasil também vai ter uma outra questão, tá bom? A gente vai imaginar o Brasil assim, quando vem o português para cá, ele vai controlar praticamente toda a vida do restante da população. Num primeiro momento, o branco rico será o dono da terra, né? O branco rico e português, ele será o dono da terra. O branco pobre vem para cá para trabalhar. O indígena, ele vai ser tirado da sua cultura e vai ser forçado a se transformar numa espécie de pseudo-europeu. E mais para frente nós teremos o escravizado, né? O escravizado preto, que vai ser sequestrado lá do continente africano, vai ser trazido para o Brasil para trabalhar ali numa condição de subhumanidade, quase assim, justamente porque nesse ponto a gente vai entender que os brancos ricos portugueses serão os detentores de privilégios e direitos, enquanto a massa restante, dentro daquela pirâmide social, né, que eu havia explicado para vocês, esses caras, então, seriam aqueles que sustentariam esse pessoal da ponta da pirâmide. Beleza nessa parte? Tranquilo, né? Quando a gente vai falar de classe social, aí a gente vai falar do Karl Marx. Para o Karl Marx, funcionava assim. Ele via a ideia da divisão da sociedade em questões materiais. Então, para ele, funcionava assim. Aquelas pessoas que detinham os meios de produção, que seriam os burgueses, e aquele grupo que não tinham os meios de produção, que nesse caso serão os proletários, será o proletariado, serão os trabalhadores, tá? Então, essas classes sociais, elas, de certa forma, vão ter um embate entre elas, tá? Justamente porque a classe que é dona dos meios de produção, a classe burguesa, ela vai, segundo Karl Marx, a todo instante não permitir que a classe trabalhadora possa ascender à mesma classe burguesa. Então, como é que isso vai acontecer? Com baixos salários, com exploração da mão de obra, com
nenhum direito trabalhista, com inúmeras questões que Karl Marx vai estudar no contexto dele, lá no século XIX, para explicar que essa mobilidade social ela é coibida pela burguesia. Tranquilo nessa parte? Facinho, né? Então, enquanto Karl Marx via a questão da classe como esse embate em questões materiais, o Weber ele vai pensar diferente, tá? O Weber ele vai pensar que os interesses do indivíduo, né, porque Karl Marx pensa só na coletividade. Já nesse caso para Weber, serão os interesses individuais que podem ou não garantir que essa situação de classe possa se alterar. Então a gente percebe que Weber pensa um pouquinho diferente de Karl Marx. Então, ainda que para Marx houvesse a questão materialista, ou seja, daquele que tem, daquele que não tem, Weber vai ver a questão também econômica, daquele que, nesse caso, pode ascender através do trabalho, ou daquele que, a princípio, não vai conseguir tudo isso. Tanto é que é de Max Weber, um livro extremamente importante, que vale a pena a leitura, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que ele, de certa forma, explica para nós, leitores, como que o capitalismo cresceu justamente em cima da ideia da religião protestante calvinista, tá? Naquela sugestão de predestinação à prosperidade. Não é teologia da prosperidade que a gente vê hoje em dia, tá? É uma outra coisa que o João Calvino explicava e Max Weber tenta colocar para nós a respeito disso, tá bom? No caso, voltando para o Brasil, o que é interessante a gente entender nesse ponto? Existe também, nesse caso, no Brasil, diferenças que vão fazer com que essa pirâmide social ela vá se alterando com o tempo, mas de uma maneira extremamente lenta, justamente porque aqueles grupos que estão no poder, eles permanecerão no poder durante um longo tempo. Então nós temos, por exemplo, mudanças, mobilidade social, principalmente na mobilidade vertical, quando é criada a CLT, pelo presidente Getúlio Vargas, né, consolidação das leis do trabalho, o que vai garantir direitos trabalhistas nesse caso, né, salários um pouco melhores, condições melhores ali para que o trabalhador possa ganhar o seu salário de forma mais justa e, consequentemente, ele vai ascender nessa classe. Tanto é que no Brasil havia, né, aquela ideia de classe alta, classe média e classe baixa. Depois, com o tempo, essa nomenclatura se alterou, né? Seria a classe A, a classe B e classe C. Por conta de problemas econômicos, nós vamos ter a classe D e a classe E, que é aquele pessoal que está mais perto ali do limiar da pobreza. E isso também vai fazer parte desse processo, tá bom? Então nós temos, né, entre 30 e 45 era Vargas, vai ter a CLT nesse período. Nós teremos a criação do Ministério do Trabalho, que vai garantir também, nesse caso, direitos aos trabalhadores, que vai garantir que empregos possam ser melhores remunerados, ser melhor remunerados, tá? Nós teremos também, dentro do período da ditadura, um momento chamado milagre econômico, onde haverá também uma certa mobilidade, só que nesse caso não serão para todos, porque no milagre econômico da ditadura militar, principalmente no governo Médici, houve um crescimento econômico do país, mas esse crescimento econômico não se refletiu na vida do trabalhador, tá? Então, nesse ponto, vai ter uma mobilidade vertical, só que em declínio para a classe trabalhadora, porque vai ter arroxo salarial, vai ter hiperinflação, então surgirão problemas que vão fazer com que a sociedade acabe se prejudicando nesse ponto, enquanto os grandes industriários vão continuar ali na ponta da pirâmide, enquanto a base da pirâmide ela vai aumentando cada vez mais, tá bom? Então, lá pela década de 90, a gente vai ter o seguinte: com melhorias na parte econômica, principalmente a partir de 1994, com a criação do Plano Real, a gente vai perceber que vai começar a ter uma pequena elevação do pessoal da classe C, que vai ascender para a classe B, tá? E vão ficar ali na chamada, o que a gente ainda conhece como classe média, né? Não é aquele cara que ganha muito, mas é aquele cara também que não passa necessidade. Ele tem as suas dívidas, mas ele as paga. Mas seria mais ou menos isso, tá? Mas o importante dentro dessa ideia de mobilidade social e de estratificação é a ideia de que ainda existe no Brasil, e isso é importante que nós entendamos nesse nosso bate-papo, que ainda existe a ideia da desigualdade social. Porque como o sistema capitalista ele vive em ciclos de crise, nós estamos, de certa forma, passando por uma dessas crises,
e ainda que os governos, né, um governo ou outro, faça mudanças na questão econômica para tentar resolver esse problema da economia e outros nem tanto, a gente percebe que a classe trabalhadora ela vai sempre ficar nessa oscilação. Então, existem fotos aí que você pode pesquisar de repente na internet de contrastes, né, de um prédio muito luxuoso do lado de uma favela. Então a gente percebe justamente isso. Então a gente pensa assim, pô, será que aquele morador da favela não queria ter condições de morar num prédio daquele? E com certeza quem mora naquele prédio não quer morar na favela. Então a gente entende essas crises também, tudo isso que vai acontecendo. Então é importante que a gente entenda quem somos nós na fila desse pão, né? Quem é você na fila do pão? A qual classe você pertence? Então a importância da consciência de classe ela se faz necessária justamente para que a gente possa entender que, sendo você da classe trabalhadora, você precisa, de certa forma, lutar por um salário justo, lutar por direitos trabalhistas, lutar por melhorias na sua relação com o patrão, tá? Isso faz parte do processo. Aliado à consciência de classe, nós vamos ter também a consciência política, né? Essa consciência política pode te garantir que você, sendo dessa base da pirâmide, né, que é a maioria da população brasileira, se nós somos da base da pirâmide, nós devemos escolher representantes que realmente estejam interessados em auxiliar a base da pirâmide e não em ver interesse somente de quem está no topo da pirâmide, que é o que acaba acontecendo de vez em quando na política e a gente acaba percebendo isso à medida que o tempo passa. Uma outra consciência importante é a consciência social, né, de lembrarmos que nós fazemos parte de um extrato dessa sociedade e que é necessário que nós, entendendo que fazemos parte desse extrato, poder promover como é que eu posso dizer, uma melhor interação para que não haja mais preconceitos, não haja práticas de nenhum tipo de ofensas como racismo, por exemplo, homofobia, porque querendo ou não, estamos todos no famoso mesmo balaio, né? Essa é a fila do pão em que nós estamos. Nós estamos numa fila em que é perceptível essa pirâmide social e que a grande massa está na base e um pequeno grupo está no topo. Então, essas três consciências, a consciência de classe, a consciência política e a consciência social, pode fazer com que essa pirâmide, de repente, ela possa se transformar numa grande linha reta onde todos terão os mesmos direitos, os mesmos deveres, tá? E se tiver algum privilégio, que esse privilégio seja para todos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês esse bate-papo nosso, 22 minutos, eu acho que já deu bastante tempo aí para a gente conversar a respeito disso. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, quiser trocar uma ideia, fique à vontade, use o campo de comentário. Ficou alguma dúvida, de repente você tem que me corrigir em alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, né? Porque eu falo de bate-pronto, eu não edito vídeo nem nada. Fique à vontade para usar o campo de comentário. Curta o vídeo, compartilhe. Vou precisar muito que você me ajude nesse processo, tá? Vamos tentar crescer cada vez mais para levar conhecimento para o pessoal. Eu não sou de fazer pirotecnias, eu trago conhecimento e de vez em quando um pouquinho de achismo, né? Porque não faz mal para ninguém. No caso do achismo, se eu tiver errado, tudo bem, eu reconheço o meu erro, mas quando eu trago conhecimento, saibam que foi porque eu estudei bastante a respeito disso, tá bom? Fica aqui um forte abraço, desejo a vocês tudo de bom. Curta, compartilhe e comente, mas sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom, galera? Desejo a todos a vocês tudo de bom e a gente se vê numa próxima. Um forte abraço.